irmãos, irmãs, novamente, graças a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores, estamos aqui para uma boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada, enfim, quem não estiver acompanhando agora e vê-la ao depois, terá o nosso coração voltado da mesma forma para essa live. Agradeço profundamente. Estava temeroso em se conseguiria ou não fazê-la, mas graças a Deus deu certo, né? Estamos bem. O tema é Nas Pegadas do Nazareno, ou nas pegadas de Jesus, ou nas pegadas do Mestre, enfim. Quando se pensa em pegada, na verdade está se falando em rastro. E quando nós olhamos um rastro, nós temos ali uma identidade de quem deixou esse rastro. Então, antes de mais nada, temos que observar a identidade do Espírito Nazareno. O Espírito superior, um Espírito de grandeza inimaginável, questão 625 do Livro dos Espíritos. Então, é muito prazeroso pensar no nosso querido mestre, afável mestre. As pegadas de Jesus têm a irritabilidade? Não, tem a mansidade. Meu jugo é leve, meu fardo é suave, ou meu jugo é suave, meu fardo é leve. Acho que é assim que está colocado. Se é suave, leve, está demonstrando dois pontos interessantes, a suavidade e a leveza. E nós, como estamos reagindo para essa suavidade e para essa leveza? Se reagirmos para a suavidade e para a leveza, há algo de estranho. Por quê? Porque nós devemos agir pela suavidade e pela leveza. Quando as coisas nos parecem pesadas, dá-nos a impressão de que estamos esmagados, podemos ter certeza que, conectando-se com Deus, com o Pai, com os bons espíritos, isso passa. Ontem, hora dessa, eu estava extremamente ofegante por uma doença chamada broncoextasia, mais ou menos esse é o nome. Uma inflamação pulmonar que vai fibrosando o pulmão. E eu disse, eu tenho certeza que amanhã, ao fazer a nossa roda de conversa em forma de live, eu estarei bom. Pelo menos naquele momento eu estarei bom. Estou extremamente tranquilo, como se curado na plenitude estivesse. É uma doença inflamatória? É. É preciso cuidar, colocar os inalantes? Sim. Porque senão ela vai ganhando força e vai fibrosando o pulmão. Chega um tempo que precisa de oxigênio. E é tudo que a treva quer de mim. Tudo. Um oxigênio com calibre maior, que com catéter aqui no nariz não seja suficiente, é preciso pôr uma máscara. Colocando uma máscara em mim, acabou a fala. Acabou o palestrante. Olha como a sombra é sutil. Por isso nós temos o dever de analisarmos, cuidarmos, irmos meticulosamente observando as condições do nosso corpo. Porque o corpo, diz Paulo, o apóstolo Paulo querido, é o templo do Senhor. É com o nosso corpo físico que nós espiamos, provamos, enfim, que nós realizamos o grande ponto da reencarnação. Então, o corpo não é qualquer coisa. O corpo é
uma armadura necessária para a reencarnação. Mas sem que tenhamos de nos apegar tanto a ele, porque senão quando virmos a desencarnar, não desencarnaremos facilmente. Então é algo para se pensar. Então nas pegadas de Jesus já vemos a mansidão, a leveza, a caridade. Jesus era o exemplo da caridade, a pregar por todo aquela extensão que ele passava, seguido de multidão, que ele parava, curava leprosos, endemoniados, como se falava naquele tempo, ou lunáticos, como era a terminologia, pessoas com problemas obsessivos, com clareza e amor, ele fazia isso. E a autoridade moral, porque o espírito só tem autoridade moral à medida que ele evolui. Se ele não evoluir, ele não tem uma autoridade moral suficiente. A autoridade moral dele é diminuta. Então, se nós quisermos ter autoridade moral, nós temos que lutar pela nossa evolução. E eu pergunto, como é que estamos nós? No desejo real de evoluir. Às vezes temos um amigo sofrendo, mas por imperativos outros, não fazemos visita a esse amigo. Quanto me dói uma situação dessa? Eu acho que isso é ser minimamente cristão, seguindo as pegadas de Jesus. Como nós estamos seguindo as pegadas de Jesus? Estamos em que ponto da caridade? A caridade para com os nossos familiares? Ótimo, maravilha. Mas aqueles que não forem os nossos parentes consanguíneos? E aqueles que forem parentes espirituais, que às vezes nos são muito mais caros do que parentes de consanguinidade. Então é muito importante a gente observar isso e pensar nas pegadas de Jesus. Não tem dogma religioso. A religião de Jesus é o amor. Ele não colocou bandeira dividindo uns e outros com facções religiosas. A divisa, a bandeira, o símbolo sagrado de Jesus é o amor. Ele amava e ama como ninguém. Se nós pensarmos numa Maria de Magdala, dita prostituta, que resolve deixar de sê-lo após uma conversa com Jesus, que não a recriminou, não a julgou, não apontou dedos para ela. Imagina só a profundidade dos ensinos de Jesus, a profundidade da religião do amor de Jesus. Hoje nós dividimos tanto em tantas religiões, discutimos porque você não é da minha religião, eu não sou da sua, etc, etc. Esquecemos de nós mesmos, esquecemos do amor. Aprendi muito com o pastor Neemias Mariem, saudoso pastor Neemias Mariem, que conduzia a igreja Betesda, no Rio de Janeiro, onde ele acolhia todo mundo. Ele nunca perguntava de que religião você é, ao que você pertence. O espírito às vezes é muito ligado a essa questão de nominar-se como espírita.
Você chega em certos congressos espíritas, para não dizer na maioria, qual o seu nome? Emerson de Lonsandini. A casa espírita que pertence? Eu não pertenço a casa espírita nenhuma. Eu estou na casa espírita para que eu aproveite como um elemento evolutivo. Eu não pertenço. A casa é dos espíritos. E às vezes eu dizia isso. Não, mas é preciso colocar no crachá. Quantas vezes eu inventei só para ver a reação? Qual a casa que o senhor pertence? Casa de Jesus. Nossa, interessante essa casa espírita. Eu nunca ouvi falar nela. Eu falei, pois é, eu só ouço falar nela. Ela está, inclusive, nos evangelhos. Essa casa é importantíssima. E muitos nem percebiam que eu estava colocando algo ali para se pensar. Um dos locais, quando eu enxergava, que eu mais gostava de estudar era na cozinha. Não porque eu fosse comilão, coisa que eu não sou. Mas porque na cozinha da minha casa de então, quando eu comecei o espiritismo, comecei a ir ao espiritismo, espero que ele já tenha vindo até mim, eu tenha deixado o espiritismo entrar dentro de mim, porque ser espírita é fácil. Eu quero saber se o espiritismo já adentrou dentro de nós. Tinha a cadeira mais confortável. Eu nunca tive esse hábito de estar lendo e dormir, que as pessoas falam muito aí, muitos preguiçosos, espíritas preguiçosos. É a obsessão. Por que quando você lê em pé o obsessor não te atrapalha? É sono, é falta de treino, não tenha dúvida nenhuma disso. Aí meu local de estudo era a cozinha, onde eu fui um encontro desses grandões, me disseram, onde é sua casa de estudo? Eu disse, minha casa de estudo é a cozinha da minha casa. Mas o senhor estuda? Eu estudo basicamente, fortemente, ferrenhamente na cozinha da minha casa. Então a gente, seguindo as pegadas de Jesus, não tem liturgia, não tem dogma. Qualquer lugar é lugar. Porque tudo está no espaço, no cosmos. Então não tem um lugar sagrado, tem um lugar que a gente pode se fazer melhor e tornar-se mais sagrado. Igrejismo não deve ser a tônica das pegadas de Jesus. Ele ia à sinagoga, ele pregava na sinagoga, mas ele não ficava só na sinagoga. Ele ia, como eu falei, pregar, ensinar, curar, fora das sinagogas. Quando eu enxergava ainda, eu dei uma palestra no centro espírita de um determinado lugar, e para sair ele era mais apertadinho, e tinha uma pessoa mendiga sentada, enfim, tinha uma forma que os mendigos, no geral, sentam. As pessoas pulavam por cima das pernas do mendigo e não ofereciam nem uma boa noite. Nem uma boa noite. Imagine só como as coisas realmente deixavam a desejar. É como se nós estivéssemos na onda dos fariseus. Nas pegadas de Jesus, ele apregou o quê? Ele apregou a liberdade. E não a constrição, como em certas religiões nós temos. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Isso é pecado, aquilo é pecado, aquilo outro é pecado. Principalmente a questão do sexo. Nossa, a maior parte das religiões, sexo é pecado. Então,
Deus deu um péssimo exemplo, que Ele já fez a gente nascer do pecado. Eu costumo brincar. É como se fazer um pudim delicioso e mostrar para a pessoa e dizer assim, você não pode comer. Você está proibido. Jesus não tinha proibição para Jesus. Como diz Paulo, tudo me é lícito, tudo me é livre, mas nem tudo me convém. Por quê? Porque às vezes não convém certas posturas. Mas a gente é livre, é o livre-arbítrio, que os espíritos tanto prezam. Os espíritos às vezes vão ajudar alguém, mas se alguém não quer ser ajudado, eles deixam esse indivíduo à própria sorte. No Contos desta e outra vida, de Irmão X, tem uma passagem, acho que é o capítulo 14, por ali, que o irmão Venâncio está comandando uma reunião mediúnica e tem o Silveirinha, que está muito doente, e aí irmão Venâncio pede, quem dali poderia realmente ajudá-lo em desdobramento fazer por 2 horas um culto do Evangelho no lar. Tinham 8 pessoas, 8 integrantes. Cada um deu uma desculpa, não posso, não dou conta, isso não é para mim, não estou preparado. Desculpa de preguiçoso. Que preguiçoso sempre acha um motivo para dizer que ele não pode. Até que gostaria, mas não dou conta. E aí, terminada essa ladainha, Venâncio disse, pois então, tudo bem, vou embora. Pronto. Não vou perder tempo aqui. Ninguém quer trabalhar, então vou atrás de quem queira trabalhar. E nós queremos trabalhar, ajudando o próximo, visitando um doente. É de se perguntar. É algo que me dói muito. Nós esquecendo dos nossos irmãos. Jesus se lembrando de todos os nossos irmãos mais novos dele, Jesus, que é o irmão mais velho, trabalhando incessantemente, fazendo tudo. E nós não fazendo, às vezes, nada. Quer dizer, estamos nas pegadas de Jesus? Não, assim nós não estaremos nas pegadas de Jesus. As pegadas de Jesus é um convite para o crescimento, o reino de Deus, como ele dizia. Estou aqui para fazer as ordens do meu Pai. Então, se ele estava aqui amando do Pai, por que nós não podemos segui-lo e não nos damos a essa experiência? É difícil, né? Tá chovendo, tá frio, tô com dor de cabeça. Semana passada eu não consegui fazer a live porque realmente eu não conseguiria fazer a live. Que eu descobri hoje que muito pouca coisa me fez, estou com uma doença, como eu falei, que é uma fibrose do pulmão, muito pequena a minha, mas que era o suficiente para me faltar o ar. E isso estava me tirando do prumo. Mas dessa vez eu disse, vou fazer a live. E digo agora, em nome de Jesus e dos bons espíritos, continuarei fazendo as lives. Porque senão a treva entreva. A treva tem o poder de nos entrevar. E aí a gente não segue as pegadas de Jesus. O que eu gostaria de falar sobre as pegadas de Jesus, modestamente, foi isso. Jesus amado, querido Filho de Deus,
governador planetário, nosso irmão mais velho. Gratidão por eu estar como eu estou. Gratidão por existir essa forma de comunicação entre a minha pessoa e de tantos outros irmãos. Gratidão, gratidão. Pedindo agora por todos que estejam doentes, em especial pelo meu grande amigo Antoninho. Que o Antoninho possa melhorar consideravelmente, aliviar suas dores. Que é uma pessoa que eu quero muito bem. Pedir, enfim, para que outros tantos doentes possam ser curados ou amenizados. E louvar a Deus pela beldade desse universo. Que assim seja.